Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e hoje eu vou falar um pouquinho daquele resultado ontem do Big Brother, né? Da Carol com K, e vou relacionar isso com a teoria dos conflitos. Eu acho que é importante o que aconteceu, né? Foi uma eliminação com um recorde de rejeição, né? 99,17% de rejeição. Então foram mais de 280, um pouquinho mais de 285 milhões de votos. Então a gente consegue ver ali um padrão, né, daquilo que a sociedade brasileira, daquilo que o brasileiro não aceita, né? E sempre que a gente vai falar de teoria dos conflitos, né, a gente tem que lembrar daquela obra Comunicação Não Violenta, né, do Marshall Rosenberg, e sempre pensar, né, no conflito enquanto uma tragédia humana, e lembrar que a gente tem que olhar as pessoas com compaixão, né, sempre compaixão por quem está, quem viveu, né, quem vivenciou essas tragédias. Então, pensando nisso, né, vamos olhar o caso, não focando, né, na pessoa em si, mas na situação que aconteceu e que precisa ser analisada, né? Então, veja, a gente tinha ali, né, um local controlado, um local com pessoas com identidades e ideologias bem determinadas, né? E com uma postura assertiva, né, de imposição aos demais desse padrão ideológico, a ponto até, né, de não respeitar as diferenças e não respeitar as percepções de mundo diferente, a ponto de tentar impor esses pontos de vista por meio de uma violência verbal, né, uma violência simbólica. Isso causa, claro, uma repulsa, uma rejeição. O brasileiro comum não aceita isso, né? Ninguém aceita isso, ninguém deve aceitar isso. Nenhum tipo de violência é justificado, especialmente quando a situação toda é apenas, né, a vivência de um experimento, vamos dizer assim, né? Um show. Claro que ali as pessoas são expostas a uma situação emocional extrema, né? E imperou ali, claro, né, além da dificuldade, e reconhecido pela própria participante, uma dificuldade em controlar os seus próprios ânimos, né, a sua própria agressividade, também um fundamento ideológico da postura dela que a levava e que dava motivação para ela pensar, né, dentro de uma fantasia de mundo, de que aquela postura era correta, né, de que agir com aquele nível de agressividade, com aquele nível de imposição, com aquele nível de cobrança de postura, né, e de empoderamento pessoal em relação aos demais é a maneira correta de se orientar na vida. Talvez por experiências, né, fora daquele ambiente, onde você forma a sua bolha, né, e dentro dessa bolha você reforça os comportamentos, as crenças, né, as fantasias do que é o mundo, né, e as bolhas se autoprotegem, né, e nesse ponto, dentro da bolha, você não vivencia um conflito, né, você vivencia uma situação de conforto. Quando você é exposto a uma situação dessa, né, quando se rompe a bolha e a pessoa é exposta a pessoas diferentes, a grupos diferentes, a diversidades, aí ela acaba, né, extravasando muito. Por quê? Porque ela não aceita isso, foi ela mesma que colocou, né, não aceita certo nível de frustração. Então a gente percebe nesse caso, né, que dentro do mecanismo humano ali, né, dentro do mecanismo normal de reação, existe sempre quando há uma frustração, há uma necessidade de você extravasar aquilo, né, você eliminar aquela frustração. E muitas vezes o caminho incorreto para se eliminar essa frustração é a agressão. Então a agressão vem e ela vem de maneira errada, ela vem de maneira desmedida, ela vem de maneira destemperada e acaba gerando situações como essa. Não que a gente defenda que o ser humano, que alguém possa ser perfeito e possa ser, né, totalmente isento de altos e baixos, mas o comedimento, né, a percepção e também um posicionamento de que nós não somos em nenhuma maneira e nunca seremos e estaremos um acima dos outros, né? E pelo contrário, a gente tem que sempre se colocar por igual, né? E isso é uma diferença bem interessante, né? Tem até um livro do Roberto da Mata que fala sobre esse assunto, que é Vejam com quem você está falando, e esse livro traz bem essa conotação, né, de que a gente tem essa necessidade de se colocar
é uma cultura patrimonialista no país se colocar uns sobre os outros. A gente se mede as relações sociais e humanas por questões de poder. Quando a gente vai perceber em outros países, né, que na verdade as pessoas se medem por relações de igualdade mesmo, né, no sentido de você estar no mesmo nível que a outra pessoa. Né? Então, enquanto aqui no Brasil se impera, você sabe com quem você está falando, né? Em outros países se impera quem você acha que você é para estar sendo assim. Né? Então, veja, há uma mudança de foco até de percepção de realidade nessas situações. Quando a gente aborda esses assuntos dentro de uma teoria dos conflitos, o que a gente quer, na verdade, né, e esse é o foco de toda a teoria dos conflitos, não é só entender o conflito, né, mas é dar saídas para ele. Né? Então, a gente não entrar mais nessas roubadas. Né? Então, a gente se libertar dos conflitos. A libertação dos conflitos é uma mudança de padrão. Né? É quando você consegue sair daquele padrão e ir para outro. Né? Então, até quando ela saiu do episódio, ela fala, eu estou me sentindo aliviada, né, porque eu vou poder voltar para a minha vida. Então quer dizer que ela está saindo daquela situação de conflitividade e está retornando a uma situação de pacificidade. E essa é uma necessidade humana, né, de você viver em pacificidade. Né? Não existe sociedade que se organiza por meio do conflito. Na verdade, o conflito ele existe, né? Ele é natural quando você tem a diferença, mas ele não precisa, né, chegar ao ponto da violência. Né? O conflito pode servir apenas como uma forma de diálogo e de novas construções, novas interações sociais, de esclarecimento e de resolução de pendências. Mas esse é o ponto que a gente tem que chegar, né? A gente tem que olhar um caso desse e entender o que a sociedade brasileira pensa, né, em relação ao conflito. Se olhar o brasileiro médio, né, o que é o brasileiro médio? Nessa figura, talvez, a gente pegar e tentar estabelecer uma mediana, né, um padrão médio do que é, né, o povo brasileiro, de entender que o povo brasileiro é um povo que quer viver, né, de uma certa maneira em um nível de conforto e de equilíbrio e que tenta, né, de todo custo seguir a sua vida e evitar, né, a conflitividade. Por quê? Porque a gente vive num país que tem uma alta taxa de conflitividade. Então a gente tenta, né, é um mecanismo até de defesa, a gente tentar viver de uma maneira que evite a conflitividade, e isso explica muito dessa rejeição a essa postura. Né? Então, 99% o recorde de rejeição é explicado quando a gente entende que a maior parte das pessoas não quer, né, estar presente, não quer vivenciar, não quer interagir desta maneira. Né? Então, por isso, tentar, né, desfazer essa situação. Então nós, quando observamos que se nós estivermos numa situação onde nós estamos nos impondo, né, em relação a outras pessoas, nos colocando acima das outras pessoas, né, nos colocando como credores de outras pessoas, né, isso está advindo do quê? Está advindo uma ideia errada, né, de que nós podemos nos impor, que nós temos um direito sobre os demais, quando na verdade isso não existe. Né? Você é uma pessoa como outra qualquer, e daí você tem que se orientar a partir desses postulados, né? Respeitando os limites, né? E pedindo também o respeito aos limites. Né? Então, direitos e deveres, né? Todos então tratados de uma maneira respeitosa, de uma maneira equilibrada. E aí o que acontece é isso, se a gente não consegue atingir esse nível de respeito no tratamento, as pessoas se afastam. Né? E aí é um afastamento saudável. Né? Porque você não tem por que ficar convivendo com alguém que não respeita limites, né? Que não respeita o outro, que quer se impor. Né? Quando a gente vai ver isso, a gente percebe muito um exemplo do que acontece isso numa criança mimada. Né? Aquela criança que não aceita a frustração, que chora, que berra, que grita. Então essa é uma criança sem limites. Né? Porque ela acha na convicção dela que ela é o centro do mundo. Né? Na inocência dela que ela é o centro do mundo. Claro que ali, com um erro de educação, né, de responsabilidade dos pais, bem claro. Né? Agora, o que a gente percebe, então, num caso como esse, é que há ali uma fundamentação ideológica muito errada, né, que exacerba aquilo que é natural e que aquilo que deve ser buscado, principalmente para quem busca, né, o respeito à dignidade humana, né, o respeito às diferenças, principalmente num país onde o preconceito e o racismo imperam.
né, de certa medida, nas relações, de uma maneira que às vezes também entram nessas formas de imposição sobre os demais. Então, esse é o assunto, né, é um assunto delicado. De nenhum momento a gente tem que focar na pessoa, né, que vivenciou isso, mas entender o processo e olhar com compaixão para quem vive com isso. E se você está passando por esse processo, né, se você se colocou, né, dentro de uma crença a partir de certas ideologias, você deve repensar, não repensar suas ideologias, mas repensar a maneira como você quer impor essas ideologias aos demais. Isso gera conflito, né? Isso gera esse patrimonialismo, essa forma arcaica, né, do país, que a gente não quer mais que exista, de imposição de uns sobre os outros, né? O que nós não queremos esse tipo de relação mais. E o exemplo e a rejeição que foi vivenciada nesse episódio deixam bem claro que o brasileiro não aceita esse tipo de postura e que não quer viver num país assim, né? E que esse não é o caminho correto. Nós nunca construímos esse tipo de relação, né? Nós queremos buscar um outro tipo de relação, né? Uma relação de dialética, de construção, de soma, né? Que permita que as pessoas se realizem, né? Que a gente supere esse caminhão de dificuldades que é viver nesse país. Tá bom? Então eu sou o professor Smartness e até o nosso próximo vídeo.